Vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde. Hoje, 29 de outubro, é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, o AVC. A data tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a doença, seus sinais de reconhecimento e a importância de buscar atendimento médico. Por isso, a gente fala agora com a doutora Luana Amorim, ela que é neurologista na clínica Florence, com especialização em neurovascular e neuromodulação. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Doutora, quais são os sinais de alerta, né, que indicam aí que uma pessoa pode estar tendo um AVC? Então, tem sinais de alerta clássico, né, apesar de que não é sempre os mesmos, mas inclusive tem uma campanha que foi feita aqui pelos alunos da Universidade Federal que fizeram um mnemônico SAMU, que é o quê? O S. Se você observar que o paciente, ele, ao sorrir, ele tem algum desvio. O abraço, que é o quê? Você pede para o paciente ele levantar os braços, tentar abraçar e perceber que há um desnível entre um membro e outro. E o M, que é música, ou seja, você pode pedir para o paciente cantar ou falar alguma coisa e perceber se tem uma alteração da fala. Como esses são os mais clássicos, a gente termina com o U, que é de urgência, que é para acionar o serviço de urgência, que é o SAMU. E a própria pessoa consegue identificar também alguma dificuldade em algum desses pontos? Consegue. O AVC, como ele é algo agudo, ele pode até iniciar com sintomas mais leves, mas a pessoa consegue perceber que a fala não está tão legal, que tentou pegar algum copo, algum objeto e o braço ficou um pouquinho mais fraco, que tentou andar, poxa, uma perna está um pouquinho mais fraca que outra. Então, todos esses sinais, apesar de serem mínimos, a pessoa consegue ter a noção, inclusive ela mesma, avisar ao seu companheiro, avisar seu familiar e pedir ajuda. E tem graus também, né? Às vezes o povo fala assim, o AVC foi mais fraco, outro mais forte. Como é que eu identifico essas duas proporções, né, do AVC? Então, quando se fala em AVC, todo AVC ele é grave. Então, boa. Como é no cérebro, mesmo pequeno ou grande, todos os AVCs eles têm uma complexidade importante e, claro, às vezes o AVC, a área é pequena, então a pessoa ela vai ficar com uma sequela menor. Tem já outros AVCs que acometem um vaso um pouquinho maior, então a extensão do AVC é maior e pode levar a complicações. Então, assim, nesses casos a gente fala que é mais grave, mas todo AVC é grave porque é no cérebro. Com certeza, né? E pode deixar sequelas, né? Doutora, tem um estudo que foi publicado na revista científica The Lancet Neurology e afirma que teve um aumento de 14,8% entre pessoas com menos de 70 anos em todo o mundo, esse aumento do AVC. O que pode estar relacionado a esses casos em pessoas mais ativas, né? É o estilo de vida, a alimentação, o que pode estar direcionado aí, relacionado? Normalmente são os hábitos de vida mesmo, porque assim, a gente sabe que um dos fatores principais é a idade, e esse é o único fator não modificável, que é a idade, fora as questões congênitas, mas são nossos hábitos. Então, nos últimos anos, nossa alimentação ela ficou um pouco ruim, sempre associada a ultraprocessados, aquela alimentação mais rápida, que faz com que a gente não queira perder tempo, mas a gente não perde tempo, entre aspas, né? Porque nossa saúde ela está indo embora. Questão de sedentarismo, apesar de que hoje, né, estão tendo vários grupos de corrida, vários blogueiros fitness nessa área, mas ainda assim nossa população é sedentária, poucas fazem uma caminhada e tem uma frequência, porque geralmente faz no final de semana. É importante, mas o ideal é que você faça numa frequência de pelo menos 5 vezes na semana, 30 minutinhos ali, já é suficiente. Fora que também fazer a questão do acompanhamento. Então, ter uma regularidade. A pressão começou a elevar, é hora de procurar um médico e não deixar passar mal, chegar no hospital para resolver. Diabetes também, colesterol, tudo isso influencia. Doutora, tem uma pergunta ali do nosso ouvinte, do Júnior. Ele está perguntando se o uso do Tadalafila ajuda a manter os casos de AVC, né? Se medicamentos que são direcionados para tratar a disfunção erétil, na verdade, né? Se eles podem provocar, aumentar a possibilidade de ter AVC. Então, aumentam sim, porque a Tadalafila, né? Ela faz uma vasodilatação periférica, que é no órgão sexual, então ele faz uma vasoconstricção nas outras artérias. Sim. Então, do mesmo jeito que pode causar um infarto, pode levar sim ao AVC.
Doutora, e pós o AVC? Como que é o processo de reabilitação dessa pessoa? O que ela tem que fazer? O que ela tem que procurar? Então, a gente sempre fala que o AVC, ele não começa no momento do AVC e não termina na alta. Porque a gente precisa reabilitar. Hoje em dia, a gente tem várias terapias para isso. Então, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, o acompanhamento psicológico, que muitas das pessoas esquecem desse detalhe. 25% dos pacientes até 2 anos pós o AVC, eles vão evoluir com um quadro de depressão associado, seja pela própria fisiopatologia da doença ou até pela queda da qualidade de vida. E a gente tem hoje, graças a Deus, vários profissionais especializados na área do AVC, como é o caso da Clínica Florence. E, graças a Deus, a gente está tendo, com a modernidade, né, a gente está conseguindo ter outras terapias para o quê? Potencializar o efeito dessas reabilitações. Então, por exemplo, na neuromodulação tem algumas técnicas que elas podem otimizar até 10 vezes o efeito da fisioterapia. Então, isso para o paciente, apesar de não reabilitar por completo, o que é que acontece? Ele melhora mais rápido e consegue uma melhor funcionalidade. Agora, é possível recuperar totalmente as áreas afetadas? Então, isso é bem individual em relação ao paciente. Sim. Por exemplo, tem pacientes, igual ontem eu atendi, um paciente de 78 anos teve um AVC em 2 dias, já estava sem sintoma nenhum. Já outros pacientes jovens acabam ficando com sequela. O que é que vai determinar? Normalmente a extensão do AVC, então a área lesada, porque todo AVC, pequeno ou não, ele forma uma cicatriz e essa cicatriz ela não se regenera. Mas as outras áreas do cérebro que estão ali saudáveis, elas chamam esse processo de neuroplasticidade. Eles vão tentando aprender aquela função que foi perdida e a partir daquele momento eles tendem a recuperar. Ou seja, quanto menos função você perde, mais fácil é do cérebro ele se reorganizar e fazer essa função que foi perdida. Doutora, então só para a gente recapitular, é possível a gente conseguir evitar um AVC e o que é preciso então fazer? Então, com relação à prevenção, a prevenção começa no dia a dia, que é o quê? Atividade física, uma boa alimentação, um sono regular, evitar fumar, excesso de bebida alcoólica, apesar de que toda bebida alcoólica, mesmo em uma quantidade menor, aumenta o risco cardiovascular. São essas medidas, assim, do dia a dia e, claro, né? Se você é hipertenso, controlar a hipertensão. Se você tem uma tendência familiar a ter um colesterol alto, já sabendo disso, programar, fazer o acompanhamento, porque, assim, todos esses fatores de risco são modificáveis. Então, se a gente pode prevenir, por que deixar esperar acontecer o evento? Tem uma outra pergunta aqui de ouvinte, procurando saber se o sono também influencia na saúde do cérebro. Aí já falando de modo geral. O sono, sim, influencia na saúde, porque se a gente tem uma má qualidade do sono, isso vai gerar estresse. Normalmente você entra num estado de alerta, né? O tempo todo, então isso vai levar com o tempo ao aumento de doenças cardiovasculares, não necessariamente no cérebro, mas no coração também, que vão aumentar o risco, né, de ter AVC e outras comorbidades associadas. Agora falando de doenças, de outras doenças, né? De doenças mais comuns na neurologia. O que diferencia uma enxaqueca comum a um problema mais sério? Como é a gente perceber, principalmente? Então, a gente tem uns sintomas de alerta. Porque a enxaqueca, ela tem o padrão dela própria, que é uma cefaleia mais unilateral, pulsátil, vem associada a alguns sintomas, como fotofobia, que é o quê? Uma sensibilidade à luz, o som incomoda, pode vir com náusea, vômito. São sintomas mais clássicos, só que aí tem alguns que saem do basal, que é o quê? Poxa, é a pior cefaleia da minha vida. Nunca tive uma dor de cabeça como essa. Comecei com dor de cabeça e tive um vômito, mas um vômito em jato, que a gente chama... Esse vômito é aquele vômito que não é precedido por náusea, você não fica enjoado antes. Quando você tem essa dor de cabeça e começa a ficar mais sonolento, começa a ficar com um lado do corpo um pouquinho mais fraco. Então, tudo isso dá um sinal de alerta que é hora de, poxa, não, vamos procurar um médico ou até o serviço de emergência, que pode ser outra causa. E a gente tem falado muito ultimamente também sobre doenças neurológicas como Alzheimer, né? Como o Parkinson também. Dá pra gente evitar também, doutor? Ou é algo que, principalmente quem já tem na família, vai acontecer?
Então, não necessariamente quem tem na família vai acontecer. A gente sabe que tem uma parcela genética e a outra ambiental. Sim. Mas são doenças que são mais difíceis de você prevenir. O que a gente sabe é, e se você manter bons hábitos de vida, isso pode prevenir. Por exemplo, praticar atividade física. No caso do Alzheimer, né? Você tem uma leitura. Então, pessoas que deixam essa parte cognitiva delas sempre ali ativas. Então, que leem muito, que fazem atividade física, que participam de atividades sociais. Então, isso deixa a memória muito fresca. Então, ajuda. Falar que vai prevenir 100% não, mas a gente sabe que as pessoas que têm um nível intelectual maior pode evoluir, né, de uma forma, uma doença um pouco mais branda, ou os sinais eles serem mais tardios. E com relação ao Parkinson, atividade física, musculação, porque isso ajuda, inclusive, a você minimizar os sintomas do tremor. Perfeito. Doutora, obrigada por sua participação, por suas informações aqui no nosso programa. Obrigada, Ju. Um bom dia para todo mundo. A gente encontra você aonde no Instagram? Meu Instagram é Luana Amorim, tudo junto, com um Czinho no final. Aí tem lá neurologista, acho que não tem como errar, não. E na Clínica Florence também. E na Clínica Florence, obviamente. Obrigada. Nada, gente. Um bom dia. 7h53, chegou o momento.